Então, essa é a importância do homem masculino, não do homem que tem medo de ser homem, que tá pedindo desculpa. Mas o homem não tá pedindo desculpa por ser homem. Estão fazendo ele pedir desculpa por ser homem. É diferente. Homem sem pai também. Aí ele é muito criado pela mãe. A mãe castra os filhos. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A falta da figura paterna, como você acha que compromete a estrutura de um filho e tal? Oh. Em que sentido, por exemplo? Violência, bandido, é problema de paternidade. Uhum. Homem fraco é problema de paternidade. Uhum. Mulher masculinizada é problema de paternidade. O homem, a personagem Promiscuidade, masculina, você acha que é também? a falta de um homem pra firmar a menina lá na infância. Começa ali. Eu não tô dizendo que não tem escolha depois, que não tem outras coisas. Mas o miolo da personalidade, ele é feito na infância, gente. Uhum. Não tem pra onde correr. Vocês podem não querer, mas é isso aí. Concordo plenamente. É isso. Então, essa é a importância do homem masculino, não do homem que tem medo de ser homem, que tá pedindo desculpa. Ele ser o homem que ordena a casa, que coloca rédeas na filha. É o cara que dá a voz de comando. E é óbvio que, assim, ó, os pais, eles são responsáveis, sim, pelo básico ali, do início da formação da personalidade. Mas depois, de um certo ponto pra frente, cada um tem suas escolhas. Mas o homem não tá pedindo desculpa por ser homem. Estão fazendo ele pedir desculpa por ser homem. É diferente. O homem não, Tadinho, ele não né? chega ali, É, realmente. Tem um detalhe. Ele tá mas sendo é verdade. influenciado, ok? A verdade é que não é influenciado. Estão falando que estão forçando você a se... Estão forçando o homem a se desconstruir. Foi aquilo que eu falei. O homem, ele não tá querendo ser feminino. Ele não tá, pelo amor de Deus, não aguento mais ser homem, é tão difícil. A mulher, por outro lado, tá querendo abrir mão da feminilidade dela, querendo se tornar homem, e tá querendo sacar o homem do... Entendeu? Ah, então você acha que o tanto de mulher que tem aí sendo obrigada a ser feminista, porque se você não é feminista, você não é mulher, não é a mesma coisa. Eu acho que assim, ó, é mais uma desculpa. E eu acho que qualquer um dos dois lados tem que assumir a sua responsa sobre o que tu faz. Ah, estão me fazendo ser uma mulherzinha. Realmente tem influências e isso tudo tá formando a sua personalidade. Mas a partir do momento que você toma consciência, cara, é isso aí, toca a bola pra frente, mude. E mulher também. O que é isso, gente? Quanto a mulher, se você chegar no meio de outras mulheres que são feministas e você falar que você não é feminista, que absurdo. Tá assim mesmo? Hoje, há muito tempo, aí. Você não é feminista? Como assim? Porque toda mulher tem que ser feminista. Sacou? Então, se a gente for olhar, também tem muita mulher tendo que ser feminista. Eu não acho que isso é uma desculpa. Deixa só fazer um comentário sobre isso. Você tava falando sobre na questão dos homens e os pais e tal. Eu acho que essa questão dos homens sem pai também. Aí ele é muito criado pela mãe. A mãe castra os filhos. As masculinizadas agora, como que elas estão ensinando o homem? Ser um homem desconstruído, né? Porque você tem que ser bonzinho com a mulher, você tem que tratar a mulher bem, todas aquelas coisas que elas dizem que o homem tem que fazer, mas não é o que ela quer. Não precisa ser... E se ela for narcisista? O que é ser narcisista pra você? Vou buscar o exemplo certo aqui, que foi o que a doutora Cláudia Pacheco explicou. Um ego muito exacerbado? Não, o narcisista, ele olha pra uma pessoa como um instrumento. Uhum. É um degrau. Ele quer pisar em você pra chegar no objetivo dele. Então você é justamente ferramenta. Sei. Então ele te manipula, ele te domestica, ele te coloca numa posição onde ele tem o controle e você faz o que ele quer. Ele te manipula pra isso. Mas é pra algo que... É porque ele tá pensando justamente não no seu crescimento, no seu bem e tudo mais. Ele diz isso pra você, muitas vezes. Uhum. Só que ele te faz de instrumento. Essa que é a questão. E muitas mulheres fazem do homem um instrumento. Nesse sentido, por exemplo, foi uma coisa que... Né? Eu levantei no meu canal, por exemplo, uma vez que algumas mulheres, quando elas não têm um homem em casa, mas ela tem um filho homem, ela não quer que aquele filho tome independência, que ele crie asas e possa ter uma vida muito independente, porque isso vai, de uma certa forma, fazer com que aquele cara saia de casa. Então ela faz com aquele cara, uma vez assim ou outra, uma função de dependente. Ela começa a ficar doente, começa a precisar dele pra tudo, começa a pedir ajuda, às vezes com as contas de casa. E esse cara, às vezes, ele se torna o homem da casa, entendeu? Sem ser a casa dele. Porque como que esse cara vai conseguir se emancipar? Como esse cara vai ter uma vida profissional? Como esse cara ele vai construir uma outra família e tudo mais? Se ele tá todo momento se preocupando e cuidando e eu não posso abandonar a minha mãezinha. Pois é, até ele tomar a responsabilidade da vida dele e deixar a mãe dele em paz e ele seguir a vida dele. Mas só eu te perguntei Porque, se você assim, concorda. Ou tô inventando? Em partes. Não é sobre concordar. Eu tenho uma visão
parcialmente parecida com a tua. Que isso de fato acontece. Só que aí eu te pergunto, assim, você realmente, opinião sua, tá? Júnior falando. Você realmente acha que uma mãe que fica ali segurando o filho perto dela, ela tá fazendo isso pro mal dele? Total. Você realmente acha que ela tá fazendo isso pelo mal dele? Sim, tá prejudicando ele. Entendi. Você já passou pela sua cabeça que possa ser um instinto dela de proteção muito enraizado pelo que ela já viveu na infância dela e como ela foi criada? Porque assim, ó, aí o pressuposto é de que é uma mãe quer o mal para um filho. E eu não acredito nisso. Mãe nenhuma quer mal para o filho. Ela pode não saber o que ela está fazendo e que talvez aquilo não seja o melhor para ele. Mas dentro do modelo de mundo dela, da cabeça dela, de como ela foi criada, porque só fere quem foi ferido. Eu acho que a responsabilidade é dela, sim. Ela é a mãe. Ela, inclusive... ela acha que aquilo ali é o melhor que ela pode fazer por ele. Seus pais sempre estão fazendo por você o melhor que eles podem. Só que, na nossa cabeça, não é bom. E tá tudo bem, porque você, como filho... Você foi criado, você veio ao mundo como um fruto para ser maior do que seus pais, para prosperar mais do que eles em todos os sentidos. O que é prosperar? É crescer e ter mais resultados em qualquer coisa que seja. Não é só financeiramente, né? As pessoas associam isso errado. Então você, como fruto, você veio para ser maior que seus pais, para gerar mais frutos do que eles. Então, quando a gente olha para trás e julga sua mãe como errada, você está desconsiderando o que ela fez por você. Porque até as coisas que você julgou como ruim, se você ainda julga como ruim, é porque você não entendeu como isso foi bom pra você usar a seu favor. Só cresce um prédio quando ele tem um pilar, quando ele tem uma base, um fundamento ali. Fundamento não, como é que fala? Alicerce. É um alicerce. Os seus pais são seu alicerce. Por menor que tenha sido no teu julgamento. E enquanto você não aceita os seus pais como eles foram, você tá travando a tua vida. Principalmente profissional. Mas aí entra naquilo que, por exemplo, hoje já se fala em literatura específica sobre os males de mães narcisistas para mulheres. Por exemplo, a Demi Lovato desenvolveu propensão a drogas, desenvolveu propensão a engordar, não conseguia por causa da mãe dela. E todo mundo falou que é por causa do que a mãe narcisista causa isso. É um vitimismo, A né? mãe Porque dela fez ela vai ficar dando a desculpa. Sim, ela no caso da Demi Lovato, ela teve propensão a drogas justamente por causa que ela ficava brigando contra a balança. E isso daí já era uma coisa que era resultado da infância dela, porque desde o começo a mãe dela forçava ela a fazer diversas outras coisas que ela não queria, porque a mãe dela queria que ela vivesse o sonho de ser artista, de entrar na Disney e tal. Eu realmente e aí todo mundo. Não, mas então, existe uma literatura muito específica de vários especialistas. Então, assim, a mulher pode ser vítima de mãe narcisista. E eu tô dando um exemplo de um caso onde o homem é vítima de uma mãe narcisista. Só isso que eu tô falando. Só que assim, ó, o que eu penso? E é o que eu ensino pros meus mentorados, tá? A vida, ela tá acontecendo. E coisas ruins acontecem. Com seus pais, com seus amigos, com seus sócios, não importa, com a mulher que tu ficou. Coisas ruins estão acontecendo. Mas o que importa não é o que te aconteceu, é o que você faz com o que te aconteceu. Enquanto você fica ali se lamentando porque a minha mãe foi isso, aquilo, outro e acabou com a minha vida. Enquanto você conta essa história pra você, você não muda o comportamento que você criou a partir daquilo. Tu não consegue mudar. Isso é o vitimismo. Enquanto eu fico dando essa desculpa, eu não consigo criar uma nova vida, mudar a vida que eu desenvolvi a partir daquilo. Quer ver uma coisa? Existe uma história que é muito boa pra gente entender isso, que é assim, ó. Um filho de pai, 2 filhos de pai alcoólatra. Já ouviu essa história? Não mande mais superchat, rapaziada, por gentileza. Dois filhos de um pai alcoólatra. Certo. Foram entrevistar eles. Procurou o primeiro filho, tava ele lá casado com a família dele. Falou assim, o que você fez? Filho, eu cresci minha vida, abri minha empresa, desenvolvi uma família, tal. E você bebe? Nunca botei uma gota d'água na boca, de álcool na boca. Por quê? Porque meu pai era alcoólatra, então eu não bebo. Putz, entendi. Aí foram entrevistar o outro filho. Chegou lá o cara desempregado, não teve família, não fez nada e é alcoólatra. E eu falei assim, cara, o que aconteceu com a sua vida? Por que você tá assim, né, e tal? Ele, cara, é porque eu virei alcoólatra. É mesmo? É isso que acabou com a minha vida. E por que você virou alcoólatra? Porque meu pai era alcoólatra. Então a gente sempre tem 2 escolhas. Tomar consciência de qual foi a escolha que nós tomamos perante aquilo que nos aconteceu lá na infância, muda todo o mapa de vida que você caminhou até aqui. Enquanto não aceita a porra do passado e fala assim, é verdade, eu escolhi isso aqui, agora eu vou escolher diferente. Porque enquanto a gente se lamenta, a gente não consegue crescer e mudar. Não muda. Tem que aceitar e falar assim, foi assim. Como que isso foi bom pra mim? Porque o que na prática um narcisista faz? Voltando lá no narcisista que você falou. O que na prática um narcisista faz? O narcisista, ele
ele sabe muito bem identificar as suas fraquezas. Ele sabe ver aonde é que você se abala. Aonde que é que se ele tocar, você fica reativo, você não sabe se controlar, aonde você se perde. Que é uma coisa que muitas mulheres fazem, né? Ela vai, aperta a ferida do cara, até ele estourar, pra depois ela falar que ele estourou. Mas ela provocou sabendo Gaslight. que tinha essa probabilidade disso acontecer. Certo. Então, na prática, isso é o principal problema ali que o narcisista faz. Ele vai manipulando a pessoa pelas fraquezas, pelas dores. Uhum. Então, eu vou contar essa história pra mim até quando? Que um narcisista me manipulou, seja lá quem for minha mãe, minha namorada, mulher. Não, peraí. Use o narcisista a seu favor. Quais foram os momentos que essa pessoa te manipulou, que ela falou coisas que te tocaram, que te feriram, que ela fez coisas que te descontrolaram? Essas são as coisas que você precisa se fortalecer. São essas as coisas que você precisa mudar. São essas coisas que você tem que se garantir. Porque a partir do momento que você se fortalece, ninguém nunca mais usa contra você. É impossível. Por quê? Porque agora você tá forte. Então, use o manipulador, o narcisista a seu favor, pra você se conhecer e saber quais são as suas fraquezas que os outros estavam te usando através delas pra você mudar. Eu acho que a melhor coisa é não lidar com um manipulador ou um narcisista. Não, eu não falei pra você lidar. Falei pra você identificar o que ele fez contigo pra você usar a seu favor. Ah, tá. Aí Ou seja, não ficar se vitimizando uma vida inteira, Eu se lamentando entendi- porque teve um eu narcisista. entendi. E se Não, você eu entendi identificar o que você aquilo falou, pra concordo. autoconhecimento. Tudo que você falou é a solução. Eu achei que Sacou? era você Eu só, ficar eu só, com um eu só lancei a manipulador verdade e usar aqui ele. sobre o problema. Eu achei que era você usar um narcisista. Eu falei, tá maluco. É você aprender com essa relação que você Sim. tem. Aí vira o narcisista e o psicopata. Aí Normalmente. Vai É o acabar no princípio- cemitério. É o princípio de todo relacionamento. Passou aquele relacionamento, você terminou, o que eu aprendi com isso? Por que foi ruim pra mim e por que foi bom? Aprendi que eu nunca mais vou ter outro de novo.